Talvez uma das coisas mais faladas, talvez uma das coisas mais, vamos dizer assim, na mente das pessoas cristãs, que nós entendemos ser o fundamento de toda a nossa vida, é a fé. Porém, nós precisamos entender a fé. Nós precisamos discernir o que é fé. Dentro desta visão que Deus tem falado ao nosso coração sobre pela fé mútua, é necessário que nós entendamos, primeiro, o que é fé e, segundo, como ela opera. Porque nós temos perguntas que são difíceis de respostas. Por exemplo, quem deve ter fé? A pessoa que está doente e precisa de uma cura, ou aquele que ora? Então fica essa pergunta e vamos para um outro caso. Se uma pessoa está doente e outra ora por ela, e ela não é curada, Deus não quer? Deus sabe? Eu não tenho fé suficiente, talvez a minha fé, eu acho, pastora, que se eu for orar por uma dor de cabeça, eu ainda me atrevo. Mas eu orar por um câncer terminal, eu não sei se eu tenho eu não sei se eu tenho o tamanho dessa fé aí. E eu estava conversando com o pastor Álamo, e ele estava dizendo sobre um pastor que sua igreja tem na Etiópia. E foi trazido ao púlpito e sendo colocado ali um homem morto, envolto em lençóis, porque é assim que eles fazem, sepultam os seus mortos. E enquanto eles estavam passando em frente à igreja, alguém dizem que esse Jesus que eles adoram e que eles dizem ser o Salvador deles, ressuscita. Então, eles disseram, então vamos fazer uma parada e vamos entrar aqui. E entrou a procissão todinha lá e eles puseram o morto ali. E ele continuou pregando. Depois que ele terminou a pregação, ele olhou para aquilo e disse, o que é isso aqui? E alguém disse, vocês têm um Jesus que ressuscita, nós estávamos ali para sepultar ele, mas entramos aqui para você ressuscitar. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei o que eu diria. Mas aquele pastor foi sábio, acho que muito mais do que eu. Ele disse, em espírito, ele disse, Senhor, o que é isso? Veja, o que é isso? Dizem que você tem um Jesus que cura. Ok. Senhor, o que é isto? São duas visões, duas perspectivas. Jesus disse, façam o que eles estão afirmando. Alô? Faça o que eles estão afirmando. Então ele disse, ok, é isso? Então, em nome de Jesus Cristo, levanta. E aquele morto levantou. Agora veja, nós vamos logo pensando, que tamanho de fé, não é assim? Eu não tenho essa fé toda não. A minha fé mal me levanta da cama, quanto mais levantar ele. Desculpe. Então, o que é fé? Como ela opera? E a mensagem desta manhã, ela visa nos preparar para uma jornada. E eu chamo essa jornada, a jornada
para entrarmos no reino pleno de Deus. Ou seja, nós não podemos dar um passo ou fazer qualquer coisa sem fé. E é preciso que haja discernimento correto disto para que nós possamos entender como ela opera. Primeiramente, eu quero ler para vocês alguns textos bíblicos, mas vocês não precisam olhar, só ouçam. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação. A fé o quê? Ela vem. Ela vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, isso não é novo. Nós já vimos esse texto muitas e muitas vezes na nossa vida. Porém, o que ele está dizendo? Primeiramente, eu quero lhe dar a definição de fé. A palavra fé é a palavra pistis, no grego original, que diz o seguinte, e tem este significado. Fé, pistis, é convicção da verdade de algo. Ou seja, no Novo Testamento, fala de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança, preste atenção, confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Relativo a Deus, ou seja, uma convicção de que Deus existe. Isso é óbvio que Deus existe. Não é bem assim, não. Porque se fosse, nós não ficaríamos tão desesperados como o mundo fica quando alguma coisa acontece conosco. Nós não faríamos as mesmas coisas, não sairíamos desesperados como o mundo é desesperado, porque o mundo faz isso porque não crê em nada. Mas nós cremos em Deus. E por que nos desesperamos? Então essa fé é a convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. O provedor e doador da salvação eterna em seu Filho Jesus Cristo. Esta é o sentido da palavra fé. Agora, eu quero trabalhar algumas palavrinhas aqui com vocês para que nós possamos entender esse mecanismo maravilhoso divino na nossa vida. E como ele funciona através de nós. Então veja, a fé, esta convicção, esta certeza de que Deus está aqui, essa convicção de que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele pode todas as coisas, essa convicção gloriosa, que você não vai vacilar, você não vai para a direita, você não vai para a esquerda, pode acontecer o que acontecer, você sabe porque sabe que Deus realmente está no controle. Não é aquele negócio, Deus está no controle, irmão. Você sabe que Ele está no controle. Não somente isso, mas você sabe onde vai chegar. Isto é fé. Agora veja, a fé, diga, vem pela pregação. Ok. Nós temos que entender agora o que é pregação. Se eu fosse perguntar para você,
logicamente vocês iriam dizer o seguinte: pregação é a gente pregar sobre isso. No entanto, a palavra aqui utilizada na Bíblia é a palavra akoe, que significa o sentido de ouvir. Alô? Nós vamos chegar num lugar, mas você precisa entender isso aqui. O órgão de audição, ou seja, aquilo que é ouvido, instrução, e agora sim, pregação do Evangelho. Ou seja, um relatório ou notícia. Essa palavra, akou, ela diz o seguinte: pela pregação. E a pregação, ou seja, o ouvir, ter ouvidos espirituais, alô, ter ouvidos espirituais abertos. Escutem, quando o seu homem interior estava morto, você era como um ídolo. Você não tinha visão, você não tem olfato, você não tem sentidos espirituais. No momento em que você nasceu de novo, todos esses sentidos reviveram em você. E porque reviver em você, você agora pode experimentar o que a Bíblia chama de poder da ressurreição. Porque nós não vamos ressuscitar lá na frente, nós já estamos ressuscitados com Ele. O que nós vamos receber lá na frente são corpos glorificados, e aqueles que dormem sairão dos seus túmulos para receberem seus corpos glorificados. Então veja, a fé vem pela pregação, e a pregação, e os irmãos acabaram de ouvir, é esta capacidade de ouvir, de reter e de fazer com que aquilo seja parte da tua vida. A pregação, ela vem pela palavra de Cristo, pela palavra do Espírito Santo. Por isso, quem está morto não ouve a voz do Espírito Santo, porque não tem audição para isso. Vai ouvir a voz da morte, mas não ouve a voz da vida. E esta voz que fala ao nosso espírito, e é vida, e que deu vida a você, essa fé, ela será provada, testada e nunca vai falhar. Mas quando nós, pelo engano, achamos que temos fé, esta fé que vem do engano, ela não prevalece na tribulação. Você acaba fazendo alguma coisa e é reprovado diante do teste que vem para você. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Amém? Pela graça sois. Veja uma coisa, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós dizemos assim: a fé me salvou. A Bíblia diz: não, a graça de Deus te salvou pela instrumentalidade da fé. Deixa eu mostrar isso para você. Efésios 2:8. Eu quero colocar para vocês uma palavra muito importante aqui. Efésios 2:8, um momentinho. Está escrito aqui: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora veja, isto não vem de você, é um dom de Deus. Graça é a palavra charis, que significa aquilo que dá alegria. Amém? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, ou seja, de boa vontade, de misericórdia, pela qual Deus, preste atenção, é a misericórdia pela qual Deus,
exercendo sua santa influência sobre as nossas almas, volta as nossas almas para Jesus Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, cresçam na afeição e sejam despertados para o exercício das virtudes de Jesus Cristo. Isto é graça. Nós temos na nossa mente graça, sabe o que é? É um favor imerecido que eu recebi de Deus, e mesmo que eu seja assim todo quebrado, arrebentado, mesmo que eu seja falho, eu vou entrar no céu, porque Ele vai me deixar entrar no céu. Eu vou lhes mostrar que não é isso, e eu vou lhes mostrar que graça é muito mais do que isso. E outra coisa, graça não é uma coisa barata para que você possa pecar e Deus simplesmente te perdoar. Não, senhores, graça é o contrário. E se nós não afinarmos o nosso pensamento com a palavra de Deus, você não vai poder ouvir as palavras que vão despertar em você a fé, para você desenvolver as virtudes de Jesus Cristo. Por isso nós estamos vendo uma igreja fraca, porque estão abraçadas com as coisas pecaminosas e querendo que Deus responda às suas orações. Não vai. Graça é uma condição espiritual de alguém, escutem, graça é a condição espiritual de alguém governado pelo poder de Deus. Uau! Então veja, nós somos salvos pela presença de Jesus Cristo. Ele é amável, Ele é todo doce, Ele é todo maravilhoso, Ele é todo virtude, Ele é todo bondoso, Ele é todo misericórdia, Ele é tudo em todos. E Ele dispensa tudo isso através de você. E Ele dispensa tudo isso, Ele vai contactar-se com outra pessoa, Ele vai tocar outra pessoa, pela fé que Ele coloca em você. E a fé que Ele coloca em você é a força, o canal, a mediação que vai fazer de alguma coisa passar daqui para o outro, como passou de Jesus para a mulher que estava com fluxo de sangue. Isto é graça. E ela diz, mediante a fé. Mediante a fé significa, é uma preposiçãozinha primária, dia, ou seja, que explica isso aqui, através de, alô? Virtudes de Jesus Cristo que fluem para uma outra pessoa através de você. Como? Pela fé. Então veja, não é eu ter fé para que isso aconteça. É Cristo movendo-se em mim, me dando fé para Ele realizar o que Ele quer que aconteça. Diferente. O motivo, a razão de algo. Então nós estamos vendo aqui algumas coisas, eu preciso correr, porque senão não vai dar tempo de terminar tudo isso aqui. Então vamos lá. Em Romanos capítulo 14, 23 diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Paulo estava falando daquelas questões das carnes sacrificadas aos ídolos, que alguns irmãos souberam e começam a falar, porque é assim que faz na igreja. Tudo que é bom parece que fica em silêncio, mas se alguma coisa errada, uau, as redes fervem. Você viu fulano? Você viu o que o fulano fez? Vamos orar por ele. Mas antes de orar por ele, arrebenta com ele. Tem misericórdia, Deus. Então eles iam lá e souberam que alguns irmãos estavam comprando carne no mercado, que eram carnes que sobravam dos sacrifícios dados a deuses estranhos. Aí veio a questão para Paulo. E agora, Paulo? Estão endemoniados ou não estão endemoniados? Eu não vou nem entrar na questão, porque isso aqui daria um sermão inteiro. Eu só vou me ater a isso aqui, porque é importante nós entendermos isso aqui. Ele diz assim, então é o seguinte, olha, vamos dizer o seguinte, eu posso comer de tudo, nenhum desses demônios vai entrar em mim. Não vai ter poder em mim. Porque Paulo já tinha a convicção e sabia que quando Jesus ascendeu aos céus, Jesus dissipou o poder das trevas.
Então você e eu sabemos disso. Só há uma maneira do inimigo poder retomar algumas coisas com você. É se você entrar na mentira dele. Porque ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Isso aí também é uma outra questão muito forte que precisa ser muito bem entendida. Porém, eu vou me reter aqui hoje. Olha só. Porque o que faz, ou seja, é condenado se comer. Por que Paulo está dizendo? Se uma pessoa vem e te convida para comer na tua casa. E aí ele diz assim, olha, essa carne aqui é oferecida a demônios. E nós vamos respeitar essa carne. Aí ele diz, não, agora você não vai comer. Aí você está, pera um pouquinho, mas se eu não vou ter a influência desse demônio na minha vida, então por que eu não como? Paulo diz, não pela tua fé, e não por causa da tua consciência, mas pela consciência do outro. Porque ele, se comer, vai ter problema. Você não, mas ele tem problema. Então, para você guardar o outro, você não coma. Vocês estão entendendo? E aí ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, porque o que faz não provém de fé. Preste atenção, é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Então veja que a fé é alguma coisa muito mais profunda e uma coisa muito mais poderosa, e é pela fé que Deus rege os nossos caminhos. Então ele diz, se você não fizer por fé, então você vai estar num problema. Por quê? Ele diz assim, e tudo que não provém da fé é pecado. Uau! Isso nos dá um nó na cabeça. Tudo é tudo. E tudo que não provém de fé é pecado. E agora? Aí nós teríamos que falar agora o que é o pecado. E nós vamos entender que o pecado é muito mais também do que a gente pensa. Mas eu não vou falar de pecado hoje. Nós estamos falando de fé. A minha pergunta é, você tem fé? E eu quero agora que vocês abram comigo suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Quem encontrou, diga amém. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Todas as pessoas que leem esse texto, a primeira coisa que entra na mente delas e o que elas afirmam é isso. Eis aqui a definição de fé. Não, isso aqui não está definindo o que é fé. Fé, eu já disse para vocês o que é a definição dela. Então, se isso aqui não é a definição de fé, o que é isso? É como a fé opera. É a operacionalização dela. E o que ela faz? Quando ela está operando em mim, eu tenho certeza. Alô? Ela me traz uma certeza absoluta de coisas que eu espero. Ou seja, se eu tenho consciência do meu Deus, se eu sei que Ele é galardoador das coisas que eu peço, e se Ele me diz que tudo que eu peço em seu nome, crendo eu recebo, então, quando eu tenho essa convicção profunda, então eu deposito toda a minha fé nele. Então a fé agora vem para mim e produz em mim a certeza de que aquela cadeira que está ali, que eu não vejo, ela vai estar no momento em que Deus disser que ela vai estar. A fé vai começar a produzir em nossas mentes orações que vão preparar o caminho para que Deus possa estabelecer sua vontade, porque está aí a substância, e a substância da fé não é a sua natureza terrena, mas é a natureza divina dele tomando a sua. E quando nós mencionamos o nome dele, Deus no nome dele faz proezas. Eu não sei se eu estou sendo claro. É certeza, diga certeza. Então,
Nós precisamos ver uma coisa. E eu aqui não estou criticando, eu não estou querendo criar polêmica. Mas pelo que eu vejo aqui, nossa oração que diz, se for da tua vontade, parece que ela não atinge isso aqui. Senhor, obrigado porque tu vais fazer isso aqui. Porque não há sombra de dúvida. Deus não opera na dúvida. Quem opera na dúvida é o diabo. Pode ver na palavra de Deus. É na dúvida que ele opera. Deus opera na certeza. Deus não tem nenhum problema de criar. Deus não tem nenhum problema de pegar uma montanha e tirar daqui para cá. Aliás, ele diz que vai reformar a terra toda, quanto mais uma montanhazinha. Então, ele faz. É certeza. Deus disse, é certeza. Mas a fé vem pela pregação, e a pregação é o quê? É a capacidade de ouvir a voz do Espírito. E quando a voz do Espírito diz, faça assim, então eu passo a ser o conduíte agora da vontade dele, da visão dele e do sentimento dele, de tudo dele. E agora não existe mais incerteza, só existe convicção de fatos. Mas eles não existem, mas existe a convicção de fatos. Mas não está lá, não importa. Deus chama a existência todas as coisas, e é a minha fé em Deus que vai me dar certeza daquilo que eu falo, porque eu não posso fazer, mas Ele pode, e no nome dEle eu digo que isso vai acontecer, para que vocês saibam que Ele é Senhor da glória. Aleluia. É assim que a fé opera. É a convicção. A palavra convicção é a palavra elegikos, que significa verificação pela qual algo é testado e aprovado. Ei, meu nome, vocês vão encontrar falta. Qualquer nome aqui, você vai encontrar falta. Mas no nome de Jesus, não. E é no nome dele que as coisas acontecem. O diabo não tem como fazer? Não, espera um pouco. Espera um pouco, está escrito, ele cumpriu. Está escrito, ele cumpriu. Está escrito, ele cumpriu. Está escrito, ele cumpriu. Falta mais alguma coisa? Não. Então, tudo que eles pedirem em nome dele, eu farei por eles. É na natureza dele, é no poder dele, é na virtude dele. Ele é tudo em todos, e nós precisamos avivar isso dentro de nós, porque se há alguma esperança para nós, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a convicção. Eu quero dizer para vocês que a fé não é uma habilidade mental. E eu quero chamar a atenção de vocês para as ideologias do mundo e pela ciência desse mundo, que estão querendo induzir os homens a receber coisas pela mentalização e pela palavra seguida. Mentalize, verbalize. Mentalize, verbalize. Mentalize, verbalize. Mentalize, verbalize. Não. Ouça, faça. Ouça, faça. Ei, mentalizar não é o que Deus está pedindo. Deus está pedindo um coração quebrantado, e Deus está pedindo um coração que creia nele. A fé é um dom de Deus. Porque você já imagina, irmão, se um irmãozinho aqui pudesse dizer assim, a minha fé fez isso. Ora, se já não sendo lá essas coisas, ele estufa o peito e quer que todo mundo siga ele, imagina se ele ficar com essa coisa toda para ele. Ninguém pode fazer nada. Jesus pode tudo em todos. A fé é um presente dele. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, 17. Ela diz o seguinte:
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. É a sua capacidade de ouvir. Você está ouvindo Deus? Você conversa com Ele? Amém? Eu estou gostando de ver uns améns. Glória a Deus. Por quê? Porque a fé vem daí. A fé é a força dispensada, é o poder, é a conexão, é a concordância com a mente dele e a nossa sujeita a ele, fazendo o que ele deseja para que o mundo saiba que ele ressuscitou dos mortos. Em Efésios capítulo 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então a nossa salvação é que nos faz crer, porque fomos salvos da morte, fomos salvos da idolatria, fomos salvos da incredulidade. Agora temos a capacidade, uma mente iluminada para crer que o Senhor Deus é todo poderoso. E eu diria para vocês hoje, a fé é que produz nossa salvação. Ou seja, a nossa salvação é produzida por fé, que é dispensada aos filhos de Deus. Agora, como a fé acontece? Ela não vem pela sua habilidade humana, não é um exercício de habilidade mental. Você pode até exercitar seu cérebro, você pode aumentar a sua capacidade de escrever tantas palavras para o dobro. Você pode aumentar a sua capacidade de reter, vamos dizer, coisas em sua memória. Tem exercício para tudo hoje. Porém, não existe essa capacidade ou estudo ou técnica que dê a você a habilidade de crescer na fé. Porque ela não vem de você e não vem de técnicas humanas, ela vem da fonte dela, que é o autor dela, Jesus Cristo, Senhor da glória. Então veja, alguém poderia dizer: mas espera um pouquinho, pastor, e os heróis da fé? Como que eles conseguiram fazer tudo aquilo? Eu vou lhe dar a resposta, e não posso pregar sobre isso também hoje, mas eu quero dizer para você, eu quero fazer uma conexão entre essas duas coisas, para que você entenda que nós vamos chegar no lugar onde Jesus quer que nós cheguemos. Eu não estou aqui preocupado, você diz: mas como é que você vai dizer um negócio, pastor? O senhor sabe o estado de todo esse povo aqui, se esse povo está realmente seguindo a Jesus, quem está indo para a boate aqui, quem não está indo para a boate, quem está indo em lugares errados, quem está visitando sites pornográficos, ou quem não está visitando. Eu não sei disso, mas eu sei de uma coisa, que o sangue de Jesus Cristo já cobriu tudo isso. E o que nós precisamos é de profecia. O que nós precisamos é de oração. E o que nós precisamos é de ação. Pela fé. Porque senão não teríamos nenhuma chance. Nenhuma. Então como é que aconteceu? Olha, Romanos 4:3 diz o seguinte: porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, amém? Aí, aqui as pessoas olhando, os heróis da fé vão dizer assim: nossa, eu comparado com Abraão, imagina, Abraão gigante da fé, eu, uma formiga. É assim que a gente vê. Mas do que é que isso aqui está falando? Do que é que o livro de Hebreus está falando? Pegou um capítulo inteiro de 11, ele não está mostrando quão grandes esses homens eram e tantas coisas maravilhosas eles fizeram. O que aquele livro está mostrando é que a fé foi a fonte de tudo que eles fizeram. E sabe de uma coisa? Ele diz aqui: e esta coisa que Abraão recebeu, ou seja, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. Alô, igreja? Imputado. Essa palavra imputado é a palavra logizomai. Sabe como Deus imputa alguma coisa em você? Ele coloca a porção do Espírito dele em você e sua mente começa a gravitar, começa a raciocinar, começa a pensar na promessa, na visão e na palavra dele. Foi isso que aconteceu com Abraão. Porque quando Deus falou pela primeira vez a Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Mas foi com 98, 99 anos, 100 anos, que ele recebeu o filho da promessa. 25 anos se passaram.
Mas Abraão não vacilou, porque o fôlego divino o guardava nisto. Alô. E nós não vamos vacilar. E nós vamos alcançar essa estatura. Porque o Espírito de Deus diz que Ele fez uma promessa para Abraão. E que para nós, Ele iria fazer como fez com ele. Pelo Evangelho pré-anunciado a Ele, Ele fez com que Abraão visse o futuro de todas as coisas. Abraão viu a salvação. Viu o que a salvação produziria nas pessoas. E agora, de um milagre, Deus traz um filho para ele. E deste filho, Deus faz toda uma descendência que está aqui hoje. Aleluia. Como? Imputando fé. Deus vai fazer uma obra tão linda. Deus vai mudar sua mente. Suas mentes nunca mais vão funcionar da forma que funcionam mais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fiel. E eu não estou dizendo aqui, porque Deus vai fazer mesmo assim. Não, senhores. Deus vai remover o impuro para colocar o puro. Eu vou dizer um segredo para vocês. Se você amar Deus, você será alvo dessa bênção. Se você continuar desprezando Deus e desprezando a palavra dele e amando mais o mundo, você nunca vai ver as coisas que eu estou dizendo aqui. Nunca vai ver, nunca vai sentir, porque você está num estado de cauterização. Sabe o que é um estado de cauterização? É um estado de não sentir mais nada. É como se estivesse morto. Então veja, foi imputado neles essa fé. E nós estamos dizendo para vocês que Deus vai fazer alguma coisa. E Deus vai levar essa igreja. E Deus vai levá-la à estatura de Cristo. E Deus vai operar por vocês pela fé mútua as coisas que Ele está dizendo aqui nessa palavra. E essa igreja vai ver a glória de Deus. Vocês vão ver curas que vocês nunca viram. Você sabe por quê? Não é porque nós somos melhores do que os outros. É porque essa igreja vai se ajoelhar na presença de Deus e vai pedir perdão a Ele. E vai voltar-se dos seus pecados e vai dizer: tem misericórdia, Deus, para que eu possa ser salvo de uma forma completa e plena. Gálatas capítulo 3, versículo 6, reafirma a mesma coisa. O caso de Abraão, que creu em Deus e foi-lhe imputado. Ou seja, a mente dessas pessoas, elas raciocinaram, elas viram como Deus queria que fosse. E nós vamos ver da forma que o Espírito Santo vai nos conduzir a pensar. Porque esta fé é para vocês. E foi profetizada para Abraão, que ele disse: eu vou imputar neles, como imputei em vocês, uma visão diferente. Porque Abraão não sabia para onde ele ia. Abraão não sabia o que viria lá na frente. Mas alguma coisa o impulsionou. E esta coisa que nós não sabemos, a Bíblia diz, foi fé. Alguma coisa está nos impulsionando. E alguma coisa nos diz que nós vamos chegar. E alguma coisa nos diz que é preciso se alertar para alguns fatos. E sabe, quando os alertas de Deus vierem e os julgamentos de Deus começam aonde? Primeiro, dentro da casa de Deus. Aí as pessoas vão dizer assim: está vendo? Vai ser um quebra total na casa de Deus. Não, senhores, deixa eu dizer outra coisa mais gostosa do que essa. Os julgamentos de Deus não são para a morte, mas são para a vida. Vai ter vida aqui nesse lugar. E nós profetizamos vida. E vida em abundância. Por quê? Porque Deus consegue fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele só precisa que seja pregado para que vocês, tendo ouvidos espirituais, ouçam o que o Espírito está dizendo e nasça em você a fé que vai produzir a direção que é dada para vocês desse púlpito. Não importa onde vocês entendam, não importa o demônio que esteja em você, não importa Satanás querer tirar você, você é filho do Deus Altíssimo, você é a igreja de Jesus Cristo, e você subirá por causa de Cristo em vocês, e vocês nele. Aleluia. Ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E sabe o que Deus diz
em Hebreus 11:6, ele se diz assim, de fato, presta atenção, de fato, sem fé, ou seja, sem convicção de que Ele é, de que Ele existe, de que Ele é poderoso, que Ele está, que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é todo glória, todo poder. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é por isso que nós estamos desagradando a Deus, porque isso não está no nosso espírito, e nós vamos orar, nós vamos adorar nesse templo, nós vamos buscar, nós vamos nos quebrantar, até ver a obra de Deus feita. E como ela vai ser feita? Pela fé mútua. Quando nós entendemos como a fé opera, vai vir a exortação. E quando a exortação vem pela fé em Cristo Jesus, ela tem o poder de penetrar e destruir as obras do diabo. Dádiva, qualquer abraço, o que for. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É virtude daquele que está em vocês, para a glória de Deus. Então ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, diga, necessário. Necessário quer dizer o quê? Necessário. Sem isso não vai haver outra coisa. Concordam? Posso ouvir um amém? Amém. Não precisa ser muito, como é que chama? Catedrático para entender isso aqui. É necessário. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torne galardoador daqueles que o buscam. Entenderam? Eu busco a Deus, eu me relaciono com Deus, e a fé vem, e eu vou agradando a Ele em todas as coisas. Logo, se desejamos ter fé, temos que fazer o que é necessário para que ela venha. E aí eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui, se vocês me permitirem, um pouquinho mais, posso? Porque senão termina a noite. Quem quer agora ou à noite? Não, deixa eu fazer. Quem quer agora? Uau. Quem quer à noite? Só 2. Perdeu. Eu ligo para vocês e dou tudo para vocês em particular. Mas eu preciso disso aqui porque é importante que nós cheguemos a um final aqui. Olha só. Preste atenção. Fé não é o objeto que você recebe. Fé, ela emana, é como uma fonte. Ela emana do seu relacionamento com o Espírito Santo. Você quer ter mais fé? Relacione-se com o Espírito Santo. É assim que ela vem. Não é a capacidade de decorar versículos. Não é a capacidade de você fazer isso. Não é estudos bíblicos, desculpe. É porque hoje em dia a gente faz muito estudo bíblico. E depois dos estudos bíblicos nós continuamos a viver a mesma coisa. Então não vão ser treinamentos, embora os treinamentos sejam maravilhosos e eu encorajo os treinamentos, faço treinamentos com todas as pessoas, mas não são os treinamentos que mudam você, é a fé de Deus em vocês, e a fé vem pelo relacionamento. Eu posso treinar vocês todos os dias e falar as coisas mais lindas do mundo, se vocês forem para casa e viverem a vida que vocês quiserem, vocês nunca vão experimentar aquilo que está sendo dado para vocês. Sua fé vem pelo relacionar-se com Deus. E não é você, através do pastor, ou não é a tua igreja que vai fazer isso, é você. Tudo bem? Ok. Então lá. Ela emana do relacionamento com Deus. A fé vem pela palavra do Espírito Santo em seus ouvidos espirituais. Quando Deus fala, Deus fala. Eu poderia lhe contar alguns exemplos, mas o tempo não vai permitir. Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram a voz do Espírito Santo, e quando você segue essa voz, você sabe que é dele. No final você vai encontrar a bênção de Deus. Aleluia. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, porque diz assim, a gente precisa ter fé para curar um câncer. Preste atenção aqui, porque isso aqui requer um pouco de atenção.
Tem que ter fé para curar um câncer. Não. Não. Você tem que ter fé que aquele que está em você é maior do que o câncer. Você tem que ter fé que aquele que morreu por você, morreu para produzir uma salvação chamada sozo, que é a salvação da tua alma, do teu corpo e do teu espírito. É plena e completa. E você tem que ter fé que aquele que te chamou é grandioso e que ele disse e continua dizendo e fazendo. Ele tomou sobre si as enfermidades. Então, quando você crê nisso e você crê e você sabe quem ele é, você sabe que aquela enfermidade que está ali não pode mais ficar naquele corpo, ela tem que ir para esse corpo aqui, que é o dele. E quando você sabe, tem convicção disso, agora você vai fazer o quê? Você vai declarar: seja curado, saia espírito imundo, e ele vai ter que obedecer. Mas minha fé não é de curar o câncer. A minha fé é nele que cura o câncer. E porque ele disse, cure o enfermo, então nessa palavra, na fé nele, eu digo ao câncer, eu digo ao coração que está parando, eu falo a uma pessoa que está morrendo, eu digo as coisas, eu chamo a existência, porque ele é que dá vida a todas as coisas. Então nossa responsabilidade, e nós somos apenas o conduíte da fé, e a fé ela expressa o que Deus quer, não o que eu quero. A fé expressa o poder de Deus, não as minhas falhas. A fé expressa a grandeza dele e não a minha pequenez. Nele eu posso todas as coisas. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar procurando que exercer algum tipo de coisa na nossa mente para podermos chegar ao nível de curar doenças. Quando na realidade nós devíamos chegar ao nível de obedecer a Ele em todas as coisas. Porque quando eu obedeço a Ele, eu saberei o que fazer. Ficou claro? Ou eu estou confuso? Amém, Senhor. Agora veja, nós temos que entender que a fé é ali. Agora, movido para a fé, e sabendo que Ele pode todas as coisas, eu posso pedir: Senhor, pela Tua misericórdia, toca nele. E o que é que Ele me garante? Preste atenção, a Bíblia diz... em João 14, 13, João 15, 16 e Mateus 21, 22, eu não vou ler todos por causa do tempo, mas eu vou ler Mateus 21, 22, diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, agora o quê? Crendo, nós achamos, crendo que aquilo vai acontecer, não, crendo que aquele que me disse para fazer, vai fazer. E eu garanto para vocês que a sua fé nunca vai falhar. Ela pode ser testada em qualquer nível. Ela nunca vai deixar você envergonhado, porque ela tem uma fonte divina. A Bíblia diz, se pedires com fé. Ou seja, quando a fé está em mim, de que Ele, sabe por que os discípulos ficaram tristes? Olha só, foi por causa disso. Jesus disse, eu vou para o meu Pai. Para onde? Eu vou embora. Quer dizer, até agora aqui, e agora? Como é que a gente faz? Até aqui o Senhor está conosco, a gente só empurra as pessoas, o Senhor faz. E agora? A gente empurra e quem vai fazer? Ele diz, espera um pouquinho, eu não vou deixar vocês. Aleluia. Muito pelo contrário. É necessário que eu vá, para que Ele venha. Porque quando Ele vier, Ele não vai se limitar a um corpo, mas Ele estará em todos vocês. Então vocês não precisam mais empurrar as pessoas para que eu faça. Vocês precisam chamar as pessoas e digam o que eu vou fazer.
E se Jesus teve que ir até a Galiléia, se Jesus Cristo teve que ir até lugar para fazer isso, porque ele estava limitado ao seu corpo físico, ele agora está em todos os lugares, porque quando ele está em nós, ele está em todos os lugares. Agora ele quer que a fé dele prevaleça em nós, e que nós no nome dele preguemos o ano aceitável dele, preguemos a vontade dele, preguemos as coisas lindas que ele faz. E ele diz: eu curo, eu salvo. E ele diz: tudo o que vocês me pedirem, eu faço. Olha o que diz João 10, 7 e versículo 16. Bem rapidinho, por favor, eu já estou quase encerrando. Isso significa que tem mais meia hora. Jesus, pois, lhes afirmou de novo e disse: em verdade, aleluia. Isso aqui é verdade, você pode colocar toda a tua vida em cima desta verdade, que não vai falhar. Eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E aí, ele diz, no versículo 16, desculpe, João 10, eu acho que o meu texto, eu vou citar, eu coloquei uma situação errada aqui, mas o que ele diz ali? Ele diz assim: tudo quanto vocês me pedirem, crendo, eu vou realizar para vocês. Então note que a fé nos direciona para Ele, a grandeza dEle. E eu não tenho dúvida que Ele vive em mim, eu estou nele, Ele está em mim. E agora eu peço a Ele para que as coisas venham acontecer por causa do amor que Deus colocou pelos outros. Veja, a fé, ela faz com que Deus se manifeste através das nossas vidas. Qual é o propósito da fé? Primeiro, eu vejo muita exploração da fé, especialmente quando chega na hora de dar dinheiro para Deus. Vocês já viram quanta exploração? Se você der para Deus, Deus vai te dar uma casa linda. Tem tantos crentes hoje vacilando na fé, sabe por quê? Porque perderam algumas coisas da vida e estão questionando a Deus se são salvos ou não são salvos. Questionam a Deus se Deus os ama, porque eles perderam algumas coisas. Sabe por quê? Porque quando conseguiram certas coisas, conseguiram numa falsa ideologia. Deus nunca disse para vocês dizimar para que vocês tenham casa em algum lugar. Deus nunca desse púlpito foi pregado para vocês que se vocês dizimarem, Deus vai dar um bom negócio para você. Nunca foi dito desse púlpito que se você der 100 reais, Deus vai dar 1.000. E se você der 10 mil, Ele vai te dar 100 mil. Nunca, porque isso é mentira. Então por que nós damos a Deus? Nós damos a Deus para honrá-lo. E porque Ele diz que os dízimos pertencem a Ele. A fé lhe foi dada para agradar a Deus em todas as coisas. Então, se isso é verdade, então a fé vem no meu espírito e eu começo a consertar meu lar, porque um lar dentro de propósitos divinos é um lar que agrada a Deus. E se a fé operar em mim, eu me ajeito para que as coisas sejam ajeitadas. Vocês estão entendendo? Ai, Deus, muda ela. Misericórdia, muda você. Mas é assim que nós oramos. Deus, muda ele. Tira da cabeça dele. Faz isso, Deus. E tem uns que chegam ao desespero e dizem: faz 2 milagres nele. Porque esse aí, pastor, Deus, não tem jeito. Às vezes nós começamos a orar para que coisas se ajeitem e as coisas começam a ir conosco. Sabe por quê? Porque você é a fonte do problema. E Deus vai consertar você. E a fé está operando em você. E se você não tiver entendimento, você vai atribuir isso ao diabo.
O diabo está querendo roubar minha fé. O diabo está querendo roubar minha fé. Por quê? Porque eu não estou vendo nada nele. Se não, ele está roubando tua fé. Ele está protegendo você do engano satânico. E Deus vai quebrar você para você ser um bom marido para ela. Para você ser uma boa esposa para ele. Nós precisamos entender e discernir como a fé opera. É para agradar a Deus. E eu não posso agradar a Deus maltratando minha mulher, maltratando meus filhos, maltratando as pessoas na rua, sendo rude com as pessoas, sendo desonesto com as pessoas. Não, senhores. A fé conserta isso para a glória de Deus. E eu concluo dizendo que a fé é para glorificar o Senhor. Amém? Como Deus é glorificado. Quando nós somos obedientes. Sabe, irmãos? A fé nos habilita a olhar para as nossas mãos diferentes. A Bíblia diz que mãos que não tocam em coisas impuras. Porque as mãos é simplesmente ela é um instrumento. E se elas tocam coisas impuras, é porque minha mente está impura. Pés significam caminhos. Então, se os meus pés tocam, escutem, preste atenção. Se os meus pés tocam uma boate, Deus diz para você: seu caminho não é o meu caminho. Os meus caminhos são mais altos do que esses caminhos que você está aí. O seu pensamento te levou para aí. E os seus pés, que deveriam ser formosos, estão acorrentados pelo peso do pecado. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E todo aquele que entender isso e começar a balançar, e quando ele querer voltar para Deus, as correntes estão ali. Você clama ao Senhor e Ele quebrará as correntes para que você volte para Ele. Porque diz o Senhor dos Exércitos: eu sou grandioso em perdoar. Então há perdão. Por isso que o Espírito está dizendo à igreja: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E o Espírito diz: comprem de mim vestimentas brancas, e comprem de mim colírio para os vossos olhos, porque os dias são breves. E quando nós menos esperar, subiremos com Ele. Pela fé. A Bíblia diz: pela fé, Enoque andou com Deus de tal maneira que ele andou com Deus, que Deus disse: você está mais próximo de mim do que você está próximo deste mundo. Então vem para cá. E um redemoinho de fogo leva para os céus. E nós vamos, isso aqui é uma revelação para vocês. Nós vamos estar tão próximos de Deus, tão próximos de Deus, tão próximos de Deus, pelas promessas dele, que Deus vai dizer e vai tocar uma trombeta. E quando ele soar essa trombeta, ele está dizendo: vocês estão muito mais próximos do meu reino do que deste mundo. Saiam daí. E mediante a palavra dele, levantem-se e venham. Nós vamos subir num piscar de olhos. E estaremos com ele. E nós vamos compartilhar de um corpo glorificado. Aleluia. Pela fé, eles venceram reinos. Pela fé, eles foram decapitados. Pela fé, eles foram mortos dentro das arenas. Pela fé, vocês vencerão o mundo. Internet não vence vocês. Não vai vencer ninguém, por causa da palavra de Deus. Sabe o que os discípulos pediram? Pai, Jesus, nos aumenta a fé.
E ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tragam os seus fardos, e eu vou dar a vocês o meu. O meu é leve e suave.